A nossa aula de hoje é sobre geometria molecular e ligações químicas intermoleculares. Para a gente entender isso, a gente precisa saber o conceito de geometria. O que é geometria? A gente viu os três tipos de ligações interatômicas. A gente tinha a ligação interatômica covalente, iônica e metálica. Sendo que a ligação covalente era a ligação que formava moléculas. Quando a gente tem a formação de uma molécula, a gente vai ver que os átomos dentro da molécula eles vão se interagir e essa molécula ela vai ter uma forma. Ela vai ganhar uma forma, e uma forma geométrica. E é isso que a gente vai entender aqui. Qual é a forma que cada molécula vai ganhar? Como que vai ser a forma de cada molécula? Se eu pudesse ver uma forma espacial de uma molécula, como que ela ficaria? A gente tem 5 tipos de geometria. A gente tem a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Vamos pensar numa molécula, em moléculas formadas por 2 átomos, moléculas formadas por 3 átomos, por 4 e por 5. Nosso primeiro exemplo é o ácido fluorídrico, HF. Então, a fórmula molecular do ácido fluorídrico é HF. A fórmula eletrônica é essa daqui. O hidrogênio da família 1A, então ele tem um elétron na última camada. O flúor da família 7A, com 7 elétrons na última camada. Eles fazem uma ligação simples. A fórmula estrutural deles é H-F, indicando que fazem uma ligação simples apenas. Essa molécula ela vai apresentar geometria linear. Por quê? O que aconteceu aqui? Eu tenho apenas 2 moléculas. A única disposição que você pode ter dessas 2 moléculas são cada átomo reto, um do lado do outro. Então, sempre quando você tiver uma molécula formada por apenas 2 átomos, a geometria vai ser necessariamente geometria linear. Agora vamos ver o nosso segundo exemplo, o dióxido de carbono, CO2. Essa molécula ela é formada por 3 átomos. Eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Nesse caso, olha só como que é a fórmula eletrônica. O oxigênio da família 6A, então ele apresenta 6 elétrons na última camada. O carbono da família 4A, com 4 elétrons na última camada. E eles vão fazer o quê? Duplas ligações. Cada oxigênio faz uma dupla com o carbono. Aí a gente tem essa fórmula estrutural aqui. Então, eu tenho 2 ligações do oxigênio com esse oxigênio e 2 ligações com esse oxigênio. O que eu quero que vocês parem para perceber aqui agora? Nesse caso, a minha geometria é linear porque o nosso átomo central é o carbono. E esse carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele conseguiu ligar todos os seus elétrons. Não sobrou par de elétrons no átomo central. Vocês percebem isso? Todos os átomos que o carbono tinha na camada de valência, eles foram ligados com o oxigênio. Não sobrando par de elétrons no átomo central, essa molécula ela fica reta, fica linear, formando um ângulo aqui, ó, de 180 graus. Então, quando tiver uma molécula formada por 2 átomos, necessariamente linear. Agora, se for formada por 3, ela poderá ser linear ou angular. Angular é o caso da molécula da água. Olha só. Repare que a gente tem 3 átomos de novo. Só que o que aconteceu? Nesse caso, sobrou aqui ó, no átomo central, que é o oxigênio, pares de elétrons. Esses pares de elétrons eles vão repelir a ligação. Então, quando eles repelem a ligação, elas diminuem o ângulo que está sendo formado aqui ó, entre cada ligação. Por isso que essa geometria chama angular. Então, quando a gente tem uma molécula formada por 3 átomos, ela pode ser
ou uma molécula linear ou uma molécula angular. Quando que ela vai ser uma molécula angular? Quando o átomo central, quando sobrar par de elétrons no átomo central. Agora, quando no átomo central não sobrar par de elétrons, como no caso do carbono, é geometria linear. O nosso próximo exemplo é quando a molécula estiver sendo formada por 4 átomos. Nesse caso, a gente tem aqui o BH3. BH3. O boro está na família 3A, por isso ele apresenta 3 elétrons na última camada. Olha só, cada hidrogênio ligou em um lado do boro. E o que aconteceu? Não sobrou par de elétrons no átomo central. Sendo assim, o que vai acontecer? Essas ligações, elas vão procurar uma forma de ficarem mesmo, forma de se localizar, de modo que eu tenha o maior ângulo entre cada uma dessas ligações. Dessa forma, a gente vai ter um ângulo aqui entre cada ligação de aproximadamente 120 graus Celsius. E por isso é que eu tenho esse tipo de geometria, que ela é chamada de trigonal plana. Tá? Então, não sobrou par de elétrons no átomo central e a tendência é que as ligações fiquem uma mais afastada da outra possível. Tipo assim, ó. Você tem aqui, tá assim, mais ou menos assim. Essa é a geometria trigonal, tá? Cada uma dessas ligações aqui tem mais ou menos 120 graus. Então, beleza. Só que a gente pode ter outras moléculas também com 4 átomos, como o caso do NH3. Só que no caso do NH3, o que aconteceu? O nitrogênio, como é da família 5A, ele faz 3 ligações e sobra um par de elétrons no nitrogênio. Por isso, esse par de elétrons, ele vai tender a repelir, ele vai abaixar todas as ligações. E aí eu vou ter a formação dessa estrutura aqui, ó, que é a forma piramidal. Uma pirâmide mesmo. Então, nesse caso, ela vai ficar assim, ó. Por quê? Porque aqui em cima eu tenho pares de elétrons repelindo essas ligações, tá? Então, a piramidal é mais ou menos assim. Beleza. E quando a gente tem uma molécula formada por 5 átomos? Quando a gente tem uma molécula formada por 5 átomos, a geometria vai ser necessariamente tetraédrica. Como que é isso? A geometria tetraédrica, ela é assim, ó. Você tem aqui uma ligação para cima. Vamos pegar aqui para eu conseguir fazer. Você tem uma ligação para cima, uma para cá, uma para cá, como se fosse a trigonal. E aí sai uma ligação aqui para frente. Imagina um tripé. É exatamente um tripé assim, com uma ligação aqui para cima. Essa é a geometria tetraédrica. Tá? Então os átomos vão estar dispostos dessa forma. Olha o nosso exemplo aqui, ó. CH4. Então ele faz o carbono fazendo 4 ligações, tá? Esse pontinho tracejado aqui, ó, ele está indicando que o hidrogênio está tipo saindo para fora do papel. É uma forma de representação. Então você pode encontrar nos exercícios ou pontilhado ou assim, ó, tipo um triângulozinho colorido, que ele também está indicando que esse hidrogênio está saindo para fora do papel. Então, vamos só retornar aqui para ficar tudo claro. Então, quando a gente tiver 2 átomos, uma molécula formada por 2 átomos, a gente vai ter uma geometria que é linear. Se tiver 3 átomos, a geometria pode ser linear ou angular. Como que a gente vai diferenciar? De acordo com o átomo central. Se não sobrar par de elétrons no átomo central, a geometria é linear. Se sobrar par de elétrons, é angular. Quando a gente tiver 4 átomos, então uma molécula formada por 4 átomos, a geometria vai poder ser trigonal plana ou piramidal. Se sobrar par de elétrons, ela vai ser piramidal. Se não sobrar, trigonal plana. Tem alguns livros que também você pode encontrar a palavra triangular ao invés de trigonal plana, é a mesma coisa. E quando
tiver 5 átomos, então uma molécula formada por 5 átomos, aí a gente já sabe que a geometria só vai poder ser tetraédrica.